Olá, turma. Sou o professor Jamerson Oliveira. Iremos estudar a gestão democrática. Gestão democrática, ao se falar de gestão democrática, a primeira ideia que vem em nossa mente é participação. E participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, que são os pais, professores, estudantes e funcionários em todos os aspectos da organização da escola, que entende a democratização da gestão como condição estruturante para a qualidade e efetividade da educação, na medida que possibilita a criação de vínculos com a comunidade onde está inserida e pauta-se na realidade local. Ainda falando de gestão democrática, participação, vem a ideia de coletividade, que são indivíduos que possuem interesses comuns formando uma comunidade ou sociedade. A LDB 9394/96 implementa e regulamenta, trazendo novas perspectivas e desafios para a educação brasileira, principalmente no que diz respeito à forma de gestão assumida pelas escolas públicas, visto que a lei possibilitou a fundamentação de uma nova forma de gerir a instituição pública de ensino, sob a égide da participação de todos os atores escolares. Em outras palavras, isso significa uma gestão assentada sobre o prisma da democracia, em que a tomada de decisão é partilhada por toda a comunidade intra- e extra-escolar. Essa mesma lei propõe novas diretrizes que indicam caminhos a serem percorridos rumo a uma gestão democrática. Estes caminhos não são fáceis de percorrer, já que dependem da participação em conjunto de toda a comunidade escolar e extra-escolar. Questão que vão desde a participação em conjunto da comunidade escolar até a relação de autonomia que a escola estabelece diante da hierarquização do sistema educacional. Ou seja, discutir a gestão democrática perpassa por todos os âmbitos da administração da escola, partindo das relações e correlações dos vários segmentos que a compõem. A gestão democrática é como um processo transformador da realidade, passa pelo entendimento dessa prática e seus condicionantes, como mecanismo que promove a interação entre a escola e a comunidade, identificando possíveis caminhos a percorrer para uma gestão democrática. A participação dos diversos segmentos escolares, tais como professores, coordenadores, pais, alunos, pessoal de apoio, entre outros, mesmo que em um universo de divergências educacionais, pois contribui para o fortalecimento de um processo democrático mais amplo. A participação da comunidade intra- e extraescolar é que eleva a educação a instrumento no exercício da cidadania. Processo de democratização político-social. O processo de democratização político-social que ocorreu no Brasil no final do século XX alicerçou uma nova fase na história brasileira, sedimentada com a promulgação da Carta Constitucional de 1988. Esta chamada de Constituição Cidadã possibilitou novas perspectivas para uma democratização mais ampla, ao mesmo tempo que fortaleceu a busca pela cidadania. As transformações orquestradas no cenário brasileiro adentraram os corredores escolares por meio da LDB 9394/96. Suscitaram novos desafios que requerem dos autores escolares novos papéis que ultrapassam os muros das escolas. Nesse viés, a gestão democrática se instituiu como processo transformador da realidade dos indivíduos e estabeleceu novas relações entre a escola e o contexto na qual está inserida. Ela se converte em um grande passo quanto à articulação da família e da comunidade com a escola,
possibilitando dessa forma a participação de todos os envolvidos no processo educativo. Segundo Libânio, para se compreender as implicações e benefícios que a lei traz, torna-se necessário saber que a gestão escolar, no sentido mais lato do que somente administrar, gerenciar ou gerir uma escola, embora alguns autores afirmem que a tarefa de administrar, gerir, organizar e dirigir, tomar decisões estejam todas reunidas no conceito de administração, o autor prefere utilizar o termo organização, pois este apresenta maior abrangência e representa melhor a instituição escolar, sobre a ótica de um sistema de relações com fortes características interativas. Uma unidade social que reúne pessoas que interagem entre si e que operam por meio de estruturas e processos organizativos próprios, a fim de alcançar objetivos da instituição. As organizações só funcionam e realizam de fato seu objetivo se houver a tomada de decisões e a direção e controle dessas decisões. Gestão: os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e que essa decisão funcione, caracteriza a ação que denominamos de gestão. Em outras palavras, a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnicos administrativos, ainda segundo Libânio. Partindo da premissa da participação e da autonomia durante a organização e os processos de gestão, o planejamento, a organização, a direção e a avaliação que provém do processo organizacional se tornam concretos, desde que os indivíduos e os grupos envolvidos contribuam para alcançar os objetivos da instituição. Destarte, a concepção democrático-participativa proporciona um novo norte no processo de decisão, já que envolve a participação coletiva da comunidade intra e extraescolar. A gestão escolar, então, assume outra perspectiva, possibilitando o envolvimento dos sujeitos escolares por meio do trabalho da equipe na formação e aprendizagem dos alunos. A gestão e seu aspecto organizacional. Do ponto de vista organizacional, a gestão é uma modalidade que, por meio da distribuição de responsabilidades, da cooperação, do diálogo, do compartilhamento de atitudes e modos de agir, favorece a convivência, possibilita encarar as mudanças necessárias, rompem as práticas individualistas e leva a produzir melhores resultados de aprendizagem dos alunos. A escola como instituição organizacional. Compreendendo a escola como uma instituição organizacional que apresenta uma intricada rede de relações entre os diversos sujeitos que dela faz parte, verifica-se a necessidade de uma estrutura de organização interna capaz de ordenar e dispor as funções que possibilitam o adequado funcionamento da escola. Como paro, salienta os mecanismos que normalmente se apresentam como regimentos internos ou estão dispostos na legislação específica do ensino, pode facilitar ou entravar a participação. Da estrutura organizacional da escola, temos os mecanismos que são a direção. Na pesquisa relacionada por esse autor em uma escola de primeiro grau do estado de São Paulo, foi apresentado 6 grupos de atividade como componentes da estrutura funcional da escola. A direção. Essa atividade é composta pelo diretor e seu assistente. Eles possuem atribuições inerentes de um cargo de direção, que é organizar, coordenar
e gerenciar, mantendo a escola dentro das normas do sistema educacional. Apoio técnico-pedagógico. Compreendem as atividades de coordenação, pedagogia e orientação educacional. O coordenador acompanha, avalia e controla as atividades pedagógico-curriculares no âmbito da escola. O orientador possui a função de mediador entre a relação e a escola, pais, comunidade, além de auxiliar os professores no atendimento e no acompanhamento dos alunos. O apoio administrativo, composto da secretaria que colabora com a parte burocrática, cuida da documentação e registros, organizando-os e prestando apoio. Serviços gerais, compreendem a zeladoria que mantém a conservação e a limpeza do prédio da escola. E a vigilância, que cuida do acompanhamento dos alunos fora da sala de aula, lhes orientando quanto às normas disciplinares, bem como no atendimento em caso de acidentes. E atende aos professores quanto aos pedidos de material escolar, assistência e encaminhamento do aluno. Conselho da escola tem funções consultivas, deliberativas e fiscais em questões definidas pela legislação, que envolve aspectos pedagógico, administrativo e financeiro. As instituições auxiliares da escola correspondem à Associação de Pais e Mestres, ou APM, e o Grêmio Estudantil. Corpo docente e discente é constituído por todos os professores e alunos. Observa-se que a estrutura organizacional não apresenta grande divergência entre os estados supracitados, já que as leis menores, como decretos, e a lei maior da educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas o que se pode ressaltar é que todas as atividades possuem papéis de relevância no processo educativo dos educandos. Experiências concretas. Em um estudo que relaciona cultura escolar, hierarquia, autoridade e participação, mostra a interação estabelecida entre a cultura e o modo organizacional da instituição escolar, que gera comportamentos, reinterpreta as normas e papéis e comportam diferentes valores e crenças de seus autores, produzindo experiências concretas e realizações que se processam no interior da escola. A legitimidade da autoridade dada a alguns indivíduos provém das regras estabelecidas e dos cargos hierarquicamente organizados, mas tendem a deixar de existir se os elementos deixam de ser reconhecidos por aqueles que estão nessa relação. A resistência reconhecida e assumida por esses profissionais no interior da organização escolar se dá pelo uso da coerção, como meio para a aceitação de uma autoridade que, em via de regras, se exacerba em autoritarismo, o que leva a um clima de revolta e apatia, refletindo diretamente no comportamento dos alunos. Promover situações que permitam uma mediação tranquila entre os vários atores escolares é a tarefa central do gestor. Isto lhe possibilita legitimar sua autoridade frente aos pais, alunos e funcionários por meio do reconhecimento de seu poder de articulação, que facilita a participação de toda a comunidade escolar. A construção ou edificação de uma escola a partir da perspectiva de cunho democrático participativo, em que o principal objetivo é o desenvolvimento do educando, tendo em vista a sua preparação para o exercício da cidadania, permeia pela luta de uma escola pública capaz de ofertar uma educação integral e, com isso, possibilitar aos sujeitos que eles promovam uma vida decente, pela construção de uma sociedade que prime pela democracia, justiça e solidariedade. Esta edificação não é de inteira responsabilidade de algumas pessoas ou instituição, mas de todos os cidadãos que fazem parte da escola. Nesse sentido, Demo afirma que a sociedade faz parte de um contexto que abrange fundamentos participativos, contendo vertentes socioeconômicas e políticas, que inclui o mínimo de educação como instrumentação para o exercício da cidadania,
cultura com formação histórica da identidade comunitária e conquista dos direitos humanos. Para compreender e implementar a gestão democrática, não se deve analisar a instituição escolar apenas nas suas dimensões intrínsecas, e sim deve-se procurar entender a escola como uma instituição social, inserida numa sociedade capitalista, sujeita às suas ideologias e contendas sociais. A educação, nesse sentido, apresenta interesses e objetivos que confluem para a manutenção de uma determinada ordem social. Aranha enfatiza que a educação não pode ser compreendida à margem da história, pois a educação não é um processo imparcial, e sim uma ação comprometida com a economia, a política, a história. A educação abre caminho para que o ser humano reflita e critique práticas sociais, e assim ele funcione como elemento de transformação social. A sociedade consiste em um tipo de organização onde grupos de pessoas assumem formas conscientes e políticos através de elementos institucionais históricos, previsíveis e planejados. Logo, a escola não pode ser vista a partir de uma visão fragmentada, responsável apenas pela transmissão de conhecimento e ideologias da classe dominante, mas sim inserida num contexto social denso e cheio de desafios. Um projeto transformador deve abrir caminho para que o ser humano alcance a liberdade e a criticidade. É importante compreender que esta tarefa não é exclusiva de gestores e professores, mas de toda a sociedade da qual a escola faz parte. Trazer a comunidade extraescolar para tomar decisões acerca dos passos que a escola deve seguir contribui para o fortalecimento da instituição e da própria comunidade, criando um forte vínculo de cooperação mútua entre as partes. Participação. Participação significa a atuação dos profissionais da educação e dos usuários, ou seja, alunos e pais, na gestão da escola. Há dois sentidos de participação articulados entre si. Há a dos professores, dos alunos constituídos como uma prática formativa, como elemento pedagógico e metodológico, e curriculares. Há a participação como processo organizacional, em que os profissionais e usuários da escola compartilham institucionalmente certos processos e tomadas de decisão. A efetiva participação da comunidade intra e extraescolar representa um importante e necessário instrumento de consolidação da democracia. Repensar a teoria e a prática na gestão educacional, no sentido de eliminar os controles formais e incentivar a autonomia das unidades de educação, constitui-se um instrumento de construção de uma nova cidadania. Assim, a democratização institucional torna-se um caminho para que a prática pedagógica torne-se efetivamente prática social e possa contribuir para o fortalecimento do processo democrático mais amplo. Educação e sociedade. A educação é contextualizada e modifica-se pelos desejos e anseios da sociedade, e nesse ponto já se transformou muito desde os seus primórdios. Para tanto, é indispensável que a escola tenha o mesmo ímpeto em mudar e se organizar de tal forma que permita a transformação do sistema social. Bastos assegura que a escola precisa se converter num veículo para essa transformação, interligando-se aos movimentos sociais para fazer parte de um coletivo com capacidade de dominar o poder e levar a sociedade ao caminho da democracia, visto que na verdadeira democracia a sociedade é que detém o poder. A educação se converte numa égide que proporciona o homem a compreender a realidade ao seu redor e converte-se ao mesmo tempo num meio para que as classes trabalhadoras reescrevam sua história, com alicerces fincados na liberdade e igualdade. A gestão democrática se transforma em um veículo
de ponte para uma vida decente e o concreto exercício da cidadania. Possibilitar a população transitar pelos benefícios da gestão democrática é compreender seu uso, é prover a população de saberes que tornem possível o permanente acesso aos recursos necessários para a formação integral dos sujeitos e a real construção de uma escola cidadã. Portanto, repensar e ressignificar a gestão democrática da educação é tarefa de todos os envolvidos no processo educativo. Isso significa dizer que gestores, pais, professores, alunos, coordenadores, entre outros, devem tornar a gestão democrática um exercício basilar na busca por uma nova ética humana, alicerçada na solidariedade e justiça social, nos respeitos às diferenças e aos direitos de todos.